Olá, torcedor e torcedora do nosso Esquadrão de Aço, né? Estamos aqui mais uma vez, o Bahia perde mais uma, mas temos muito a que falar sobre esse jogo, né? Temos muito a que falar sobre esse jogo. Primeira coisa que eu colocar, não vou defender aqui as falhas do Esquadrão de Aço, né? Que de fato o sistema defensivo precisa melhorar muito, mas grave bem aqui o nome desse senhor aqui, ó, desse árbitro aqui, ó, arbitragem Paulo César Zanovelli. Acredite, ele é da FIFA de Minas Gerais, tá? Esse senhor aí foi responsável hoje pela vitória do Flamengo, né? Não estou aqui passando pano nos erros do Bahia, nos erros do sistema defensivo. Isso aí é um fato. Isso é um fato. O Bahia no primeiro tempo, inclusive o primeiro gol, a gente vê falha no sistema defensivo, tudo bem, não é? Agora, o segundo gol, o Arrascaeta forçou o pênalti, forçou um pênalti que não era para pênalti. Então, em segundo gol, o Arrascaeta forçou o pênalti. E o terceiro gol, o Rezende levou uma falta primeiro e o juiz inverteu a falta. Aí, como se não bastasse, né, o senhor Zanovelli, né, que para ele o cartão é um pirulito para ele, né, tudo ele precisa de um cartão. Então, como se não bastasse, o senhor Zanovelli expulsou os dois zagueiros, o Rezende e o Canu. Os dois zagueiros, expulsou os dois zagueiros, Rezende e o Canu. A expulsão do Canu, né? O Canu tinha acabado de receber um cartão amarelo, e numa jogada seguinte com o Gabigol, né? Com esse tal do Gabigol. Então, o que acontece? Escapa uma mão do Canu, que não era motivo para tanto. O Gabigol, o esperto, fez toda a cena, e o juiz deu mais um cartão amarelo para o Canu e, portanto, vem o seguinte, o cartão vermelho, e expulsa o Canu. O Bahia, com 9 jogadores, praticamente o segundo tempo quase todo, com 9 jogadores, o Bahia consegue pressionar o Flamengo o tempo todo e quase, por pouco, não conseguiu o gol de empate. Então, muito difícil jogar contra o Flamengo e contra o juiz, não é? Claro que o sistema defensivo do Bahia precisa melhorar e muito, porque, por exemplo, os cartões que os zagueiros levaram, né, tirando essa bandidagem do senhor Zanovelli, né, os cartões que os jogadores do Bahia receberam foram em função também da pressão que levou, considerando que o sistema defensivo falho do Bahia, e aí terminou o Bahia levando cartão amarelo demais e cartão vermelho, então resultando um jogo na vitória do Flamengo por 3-2, né? É um jogo muito triste, feio, porque a gente vê quem se destacou nesse jogo foi um senhor de amarelo, né, com um apito na mão. Quem se destacou nesse jogo foi exatamente o senhor Zanovelli, que já tinha feito um papelão no jogo contra Fortaleza e São Paulo, mas hoje ele conseguiu se superar jogando a favor do Flamengo, né, e, claro, contra o Esquadrão de Aço. Portanto, primeira coisa que eu coloco aqui, registro a minha indignação. Não é porque o Bahia perdeu em si. O Bahia perdeu por causa do juiz, muito mais, né? Muito mais. Então, Flamengo 3, Bahia 2, os três gols do Flamengo, né? Os primeiros 2 gols, o Bahia ainda conseguiu reagir, fez o segundo gol, né? E aí ficou 2-1, e aí o Bahia estava mano a mano, né? E de repente vem a questão do pênalti, e depois vem o terceiro gol,
e o Bahia conseguiu ainda, no segundo tempo, jogar bastante, apenas com 9 jogadores. Bom, isso é um fato. Isso é um fato. O senhor Zanovello hoje praticamente deu a vitória para o Flamengo, né? Deu a vitória para o Flamengo. Então vamos aqui, vamos pegar a ficha aqui do jogo, né? O Bahia jogou com o Marcos Felipe, né? Vamos lá, pegar o Bahia jogou com o Marcos Felipe, foi com o esquema de 3 zagueiros, né? Com sistema de 3 zagueiros. Marcos Felipe, Canu, Vitor Hugo e Rezende, né? O Canu hoje jogou, quer dizer, como sempre, né? Aí o Vitor Hugo jogou no lugar do David Duarte, que também, por sinal, o David Duarte, sem jogar, levou um cartão amarelo por reclamação. O juiz entendeu que ele estava sendo assintoso, então deu um cartão amarelo ao David Duarte, né? Teve mais essa também. Então, Marcos Felipe, Canu, Vitor Hugo Rezende, Vitor Jacaré, Iago Felipe, Tassiano e Matheus Bahia, Cauri, Biel e Arthur Salles, né? Canu, Biel e Arthur Salles. Então, esse foi o time do Bahia, né? O Flamengo jogou com Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, Matheus França, Thiago Maia, Vitor Hugo, Ayrton Lucas, Arrascaeta, Cebolinha e Gabriel. Aí vamos lá, ó. Então, continuando aí a nossa análise, o Bahia logo cedo, precisou aos 11 minutos, substituiu o Matheus Bahia, que estava jogando muito bem, né, mas que teve problemas musculares, né? Então precisou ser substituído. O Rian entrou muito bem, né? Apesar de algumas limitações do Rian, mas o Rian entrou muito bem, né? Então vem isso aí. Aos 23 minutos, o Matheus França faz um gol, né? Com a falha da defesa do Bahia, né? Então, nesse primeiro tempo, logo nos primeiros minutos do jogo, aí até esse primeiro gol, inclusive, o Bahia estava, as suas laterais, né? Estava dando muito espaço para o adversário. E aí temos o Vitor Hugo recebe um cartão amarelo depois da confirmação do pênalti, né? Aos 25 minutos, pênalti para o Flamengo. Cebolinha enfia o bolão para Arrascaeta na esquerda da área. O Uruguai aplica o drible desconcertante em Vitor Hugo e o zagueiro apela para o chão da camisa dele. Isso aqui é a narrativa do UOL, né? A narrativa do UOL. Mas acontece que quando a gente vê a imagem, a gente percebe que o Arrascaeta, né, aproveitou que o Vitor Hugo passou a mão nele, então ele praticamente, né, arriou, como se disse, jogou. Mas aí, claro, é um tipo de pênalti que a arbitragem brasileira, 99% da arbitragem brasileira dá pênalti, e isso, se fosse considerado nas ligas europeias, isso não aconteceria, né? Não aconteceria, até porque agora nós temos o VAR, né? Se fosse analisado o VAR, mas o senhor Zanovello não estava preocupado com isso, não, né? Então, aí, aos 29 minutos, o Gabigol, o marrento Gabigol, faz o segundo gol do Flamengo, né? E aí, a vantagem 2-0 para o Bahia. Então, veja só, aos 35 minutos, 6 minutos depois, o Bahia tem uma reação, uma jogada muito boa, né? O tricolor desconta após uma linda trama na entrada da área do Flamengo. Cauri aciona Tassiano, o meia larga de primeira para Biel e o atacante bate de chapa no canto esquerdo de Matheus Cunha para diminuir o placar. Então aí dá gás no jogo. O Bahia está, né? É uma diferença de um gol só, então o Bahia estava com tudo. E aí, olha só, aos 40 minutos do primeiro tempo, Rezende recebe o primeiro cartão amarelo. O zagueiro do Bahia é mais um pendurado, mas por reclamação com o árbitro, olha só, cartão amarelo por reclamação, que esse juiz olhou para ele, ele dá cartão amarelo, né? Claro, principalmente se for do Bahia, né? Se for do Bahia. E aí, temos aí, né? Terceiro gol, o Davi Luiz faz o gol, mas olha só, tem uma falta que antes o Rezende teria levado falta, mas aí o juiz, na verdade, inverte a coisa, né? Porque quando no meio da jogada aí acontece, ele vê que o Rezende quem cometeu a falta, né? Então, o Matheus França bate a carteira de Rezende na intermediária, mas o zagueiro não vende a bola facilmente e comete falta no garoto, né? Segundo a narrativa aqui, né?
Então, ele está pendurado, né? Aí, olha só, então, Davi Luiz, né? Cebolinha cobra a falta da intermediária, e, claro, essa falta era praticamente um pênalti, né? Em frente da área, né? Então, a açucarada na cabeça de Davi Luiz, que testa firme, queima-roupa para vencer Matos Felipe, é o primeiro dele com a camisa rubro-negra, né? O Davi Luiz. Então, temos aí, né? Intervalo 3-0 para o Flamengo, 3-1 para o Flamengo. Então, fez esse 3-1, então o Bahia já ficou em desvantagem, né? 3-1 para o Flamengo. Então, temos aí segundo tempo, começa o segundo tempo, Vitor Hugo é substituído, né? Tinha recebido, inclusive, o cartão amarelo por causa do pênalti, né? Que o juiz deu. Entra o Ademir, que entrou bem, né? O Ademir, pronto, com essa situação aí, o Paiva, ele desmancha o esquema de 3 zagueiros. Desmancha o esquema de 3 zagueiros, né? O Ademir fica lá de ala aí, né? E ajuda bastante, né? Temos aí as substituições, aí veja bem, outra coisa muito interessante, muito curiosa, o treinador do Flamengo, ele faz, numa tacada só, 5 substituições, ou seja, o Sampaoli, ele desmerece bastante aí o Bahia, né? Ele, na visão dele, pela substituição que ele fez, é como dizer assim, ó, já estamos com esse time no bolso, então agora vamos treinar. E aí, ele enfraqueceu o time. É muito difícil um treinador fazer uma mudança assim de 5 jogadores, inclusive o goleiro, né? O goleiro também entra, né? O goleiro é substituído, né? Entra agora o Santos, olha só que coisa, né? Então tem substituição no Flamengo, olha, por exemplo, Matheus Cunha sai e entra o Santos, o Everton Cebolinha sai e entra o Bruno Henrique, que inclusive o Everton Cebolinha estava, né, agoniando mesmo a área do Bahia, né? O Matheus França sai e entra o Arthur Vidal, o Davi Luiz também sai e entra o Wesley, e o Thiago Maia sai e entra o Eric Pulgar. Então, 5 substituições. Muito curiosa essa questão aí, porque eu considero até, claro, o treinador pode fazer o que ele quiser, né? Mas eu considero aí, eu tenho um desmerecimento aí, um desrespeito ao esquadrão de aço, como que diz assim, o treinador, já estamos com esse time no bolso, né? E podemos dizer o seguinte, né? Eu digo com tranquilidade, o Bahia, se não tivesse sido expulso, né? Pelo menos o segundo jogador expulso, né? Mas se não tivesse sido expulso os 2 jogadores, o Bahia teria chegado ao empate, mesmo se ele tivesse, por exemplo, com 10 jogadores, teria chegado ao empate, né? Claramente daria para isso. Então, o que é que acontece? David Duarte, do Bahia, recebe o cartão amarelo lá na área, né, de substituição, né? Ele ainda está na reserva, recebe o cartão amarelo. O zagueiro que está no banco de reserva é advertido por reclamação com a arbitragem. Aí, cartão amarelo, né? Teve alguns cartões amarelos para o Flamengo, mas nem tanto. E aí o Ademir, aos 6 minutos, aí coloca fogo no jogo, né? Aos 6 minutos, uma linda jogada aí, o Ademir faz o gol, né? Após a cobrança de falta na esquerda, a bola atravessa toda a área do Flamengo, chega Ademir no segundo pau, sozinho, o ponta domina, bate cruzado em cima de Santos e o goleiro, né, aceita. Então, aí o Bahia entra no jogo, né? Não tinha sido expulso ninguém, né? Aí, olha só, o Ademir também recebe um cartão amarelo, né? Já ficou pendurado, ponta direita aos 10 minutos recebe um cartão amarelo por conta da falta em Fabrício Bruno, ele reclama com a arbitragem, tá? E aí vem o seguinte, também aos 15 minutos do segundo tempo, o Iago Felipe recebe um cartão amarelo, o volante faz falta em Gabriel, reclama bastante, e é outro amarelado na fonte por causa da reclamação, né? E aí vem a substituição no Bahia. Entra o Nicolas Acevedo no lugar do Iago Felipe. O Iago Felipe não fez um jogo tão ruim, não, né? Mas o Nicolas Acevedo entrou bem, entrou muito bem, né? Então temos aí, olha só, aí vem aí substituição no Bahia, né? Substituição no Bahia, aos 28 minutos, o Arthur Salles sai e entra o Kaique, né? Kaique até que entrou, mais ou menos. Aí vem aos 29 minutos, aí vem a tragédia, né?
Rezende recebe o segundo cartão amarelo, tinha recebido um por reclamação, e aí recebe o segundo cartão amarelo, então vem o cartão vermelho. O zagueiro atinge o Wesley após ser driblado pelo garoto, recebe seu segundo amarelo, está expulso de campo, um problemão no caso aí para o Renato Paiva contornar, né? Aí, como se não bastasse, Canu recebe um cartão amarelo aos 30 minutos, recebe um cartão amarelo por reclamação com Paulo César Zanovelli, reclamação. Aí, bom, aos 32 minutos, cartão vermelho para o Canu, que recebe mais um cartão amarelo, não é? Olha só, o capitão do Bahia deixa o braço no rosto de Gabriel em dividida, discute com o atacante na sequência, assim como o Rezende recebe o segundo cartão amarelo, né? Claro que o Gabigol aproveitou, fez a cena, e o juiz, claro que adora o amarelo, aí principalmente jogando pelo Flamengo, né? O juiz jogou pelo Flamengo, né? Então é expulso. Então o Bahia agora aos 30 minutos, né? Aos 32 minutos, 2 cartões vermelhos. Então o Bahia é valente, continua, né? Continua. O Bahia perde todos os seus zagueiros, né? Os 2 zagueiros que tinham ficado, o Renato Paiva já tinha desmanchado o esquema dos zagueiros, né? E aí, então, perde os 2 zagueiros, fica o Tassiano, vai atuar como na zaga, na parte defensiva, né? E aí os laterais que vão fazer o possível. O Rian jogou bastante, então foi isso aí. O Bahia jogou, a partir da expulsão dos 2 jogadores do Bahia, o Bahia se tornou muito mais valente, forte, mas claro, 9 jogadores contra 12, né? Porque tem 11 jogadores do Flamengo e tem um juiz, né, que está do lado do Flamengo, claramente. Eu não faço questão de dizer isso, né? Então o Bahia muito valente, a torcida do Esquadrão de Aço, que lotou a Fonte Nova, segurou a camisa, beijou a camisa e parabenizou o Bahia pelo jogo que fez. Então olha só a quantidade de cartões amarelos nesse jogo, né? Cartões amarelos, olha só, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartões amarelos, né? No caso, a maior parte para o Bahia. Bom, então termina o jogo, o Bahia perde por 3-2, e aí vamos, né? Para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai encerrar daqui a pouco, né? Só mais um minutinho. O Bahia perde. Porque o Bahia perde? Não é só por causa do juiz. O juiz ajudou bastante. Mas no primeiro tempo, quando sai o primeiro gol do Flamengo, a gente vê que o Bahia, sistema defensivo falho, tem muito espaço para o Flamengo utilizar, mas também tem que levar em conta que o Flamengo deu muito espaço para o Bahia, né? Mas o Flamengo tem muito espaço, e aí o primeiro gol com a falha, né, da defesa, então sai o primeiro gol do menino aí, do Matheus França, certo? Então o Bahia se mostra muito frágil no sistema defensivo. A gente lamenta bastante, porque o Bahia, esse elenco, a gente vê que esse elenco está muito fraco para a Série A, apesar de ter uns jogadores bons. Mas eu digo fraco por quê? Porque não tem substituição, não tem jogadores à altura para substituição. E aí o Bahia que está começando, né, o Paiva que está começando aí consolidar um time titular, e tem esses problemas para substituir, né? Ele quer rodar o elenco, mas não tem jogadores com qualidade suficiente, né? Ver o que aconteceu contra o jogo contra o Santos, né? Então o Bahia dá margem para o Flamengo fazer mais gols. Mas eu termino esse vídeo dizendo o seguinte: o Bahia foi valente, o Bahia tem suas falhas, foi valente, perdeu por 3-2, muito mais por causa das falhas no sistema defensivo e por causa do juiz que jogou a favor do Flamengo, né? Eu assisto o jogo, inclusive, na Premier, e a maior parte do tempo no jogo da Premier, né, eu coloco Premier e coloco o canal do Pulpo aqui, porque eu não tenho muita paciência de ficar assistindo o jogo, ouvindo os comentaristas da Globo, né, com
com tanta chaleira com o Flamengo, né? Com o Flamengo. Mas quero dizer o seguinte, foi vergonhoso o jogo, com a atuação deste juiz foi vergonhosa, a atuação do Flamengo foi vergonhosa no segundo tempo, muito fraco no segundo tempo. Se não fosse o juiz, o Bahia no mínimo teria empatado o jogo. É isso aí, torcedor e torcedora do nosso Esquadrão de Aço, dê a sua opinião, tá? É muito importante que você dê a sua opinião aqui nesse nosso canal. Inscreva-se, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades. E também não deixe de compartilhar, de divulgar os nossos vídeos, o nosso canal Arquibancada JNS Futebol, esse canal que é feito para você, torcedor e torcedora do Esquadrão de Aço. Na próxima semana, o nosso Esquadrão de Aço tem jogo, além do Brasileirão, tem jogo já, o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Santos, lá na casa do Santos, na Vila Belmiro, e aí tem muita coisa para o Bahia, para o Renato Paiva resolver, principalmente com as substituições que vai ter que fazer, com as expulsões que aconteceram nesse jogo. É isso aí, um abraço a todos, um abraço com carinho a todos, torcedor e torcedora do nosso Esquadrão de Aço, e até o nosso próximo vídeo.